Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. Trago para vocês aí esse pós-jogo do Mengão, no qual venceu o Palmeiras por 3-1 e ficando ali na liderança junto com o Palmeiras com a mesma quantidade de pontos, apenas com uma vitória a menos. Então fica ali em segundo lugar, apenas por questão de critério de desempate, porque tem uma vitória a menos que o Palmeiras, e o Mengão aí é cogitado pela mídia como o vencedor do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o da mídia aí vem se rendendo ao Flamengo e cogitando que o Flamengo vai ser campeão do Brasileirão. Vamos acompanhar os melhores momentos e análise da mídia desse pós-jogo do Flamengo contra o Palmeiras. E hoje foi de uma letalidade, já havia sido contra o Botafogo, é bom que se diga, né, no 3-0. Sim. E hoje, novamente, um Flamengo letal e agora num jogo mais pesado, mais importante ainda. Tudo bem, André? Isso aí, boa noite, tudo bem? O Flamengo vinha com um retrospecto de desempenho muito abaixo do que ele pode, né, e tem que fazer para ser campeão, para ter chance de ser campeão, depois daquela vitória gigantesca sobre o próprio Vitória, 8-0 no Maracanã. O Flamengo caiu inexplicavelmente, quando todo mundo imaginava que a partir daquele dia, o que se diz? Bom, se o Flamengo mantiver esse nível, é claro que não vai ganhar de 8 de todo mundo, mas o Flamengo pode golear a enorme maioria das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E os adversários do Flamengo sabem disso, que numa determinada noite ou tarde, se as coisas se encaixarem, qualquer time do Campeonato Brasileiro pode levar 3, 4 do Flamengo ou até mais. Sim. Mas na maioria das vezes isso poderá acontecer quando o Pedro estiver em campo. A minha impressão é que com a atuação de hoje e as últimas oportunidades que ele teve, ele se firma como um jogador que não só pode fazer uma série de coisas em campo que os demais atacantes do Flamengo não podem, como ele ultrapassou e encerrou aquela questão que o Felipe Luiz tinha com ele, que o levou a dar as declarações que deu, usar o tom que usou e, durante algum momento, afastar o Pedro. O Pedro foi absolutamente decisivo hoje, o dono do jogo, o absoluto dono do jogo, numa tarde em que o Flamengo foi, em especial no primeiro tempo, um time mortal, que era superado em campo nas ideias, era superado em campo na dinâmica, o que é preocupante por um lado, mas o adversário, ele não é uma equipe qualquer, Claro. né? É o Palmeiras, que, É o líder. que tem se acertado, que no momento decisivo da temporada é uma equipe que tem atuado num nível altíssimo. Então eu não acho que seja um grande problema a ideia do Abel ter superado a ideia do Felipe na primeira meia hora, no primeiro tempo, mesmo que o Flamengo se colocasse em vantagem. Mas a forma como o Flamengo conseguiu resolver os problemas é muito importante e muito interessante. Gol com passe do goleiro, o Pedro atuando na questão defensiva e esse gol de pênalti que a gente vai ter que falar e eu vou precisar fazer um papel desagradável aqui. Já me desculpo de antemão. Fica tranquilo. Tendo dito tudo isso a respeito do Flamengo, que volta para a disputa, porque só o resultado de vitória manteria o Flamengo do ponto de vista do seu ânimo, né? Com tanque cheio para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque se o jogo empatasse, obviamente a diferença seria mantida. Se o Palmeiras vencesse hoje no Maracanã, eu acredito que, embora haja pontos ainda para uma reviravolta, eu acho que seria muito difícil. Aqui, conforme vão aparecendo os temas. Vamos lá, a gente passou a semana inteira, muitos de nós, em vários programas, falando que o momento do Palmeiras talvez atravessasse o melhor momento na temporada, e um Flamengo que, apesar das oscilações, tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, tinha vencido e tal. Qual foi a receita do Flamengo hoje para vencer esse melhor momento do Palmeiras? Por que o Flamengo venceu o jogo hoje? O Flamengo vence por qualidade individual e por ser letal no momento que o jogo pede. Mais individual do que coletivo? O Flamengo resolve o jogo no primeiro tempo. No primeiro jogo ele é melhor individualmente do que coletivamente. O Palmeiras é melhor. A Mari cita 3 escanteios ali em 8 minutos. E não era uma situação de abafa, vai todo mundo lá para frente porque quero fazer um gol, estamos aqui precisando da vitória. Se a gente parar para analisar, o empate do Maracanã hoje era muito confortável para o Palmeiras. Ele ia manter uma distância, o Flamengo ia ter uma vitória a menos, ele ia ter 2 vitórias a mais. Então, coletivamente, a ideia de jogo do Abel ela é muito interessante, o que reforça que o trabalho coletivo das últimas semanas do Palmeiras é bom. O Palmeiras sabia exatamente o que ele estava fazendo, deixou de ser um time que fora de casa se retrai para ficar dando bico para frente, para ficar esperando uma bola. Não, o Palmeiras sabia onde ele pressionava, ele estava pressionando o Flamengo. O Flamengo tem qualidade, muita qualidade para sair jogando. Ele torna o jogo muito desconfortável. O Calçado desenhou agora há pouco o Flamengo em campo e ele tinha uma situação muito específica.
o Lino, que não fez um bom jogo novamente, o Luiz e o Pedro, e até o Arrascaeta, em dado momento, eles estavam um pouco mais distantes desse primeiro bloco. E esse primeiro bloco não conseguia sair tocando. A bola não tinha circulação ali. A bola vai ter um primeiro desafogo na bola do Rossi pro Pedro. E o Pedro acha o Arrascaeta. É pá e pá. Que é um golaço do Pra Rossi. entrar no jogo. É um golaço, mas é pra entrar no jogo. O Palmeiras era senhor do jogo dentro de um Maracanã, num jogo considerado uma final para o adversário, para o Flamengo. Então, isso, para mim, reflete que o Palmeiras tinha, sim, uma ideia, vem bem. E aí, o Palmeiras, com 1-0 contra, segue melhor. O Palmeiras, quando tem o lance lá do Ortiz, que ele sai, quase 2 minutos, o pessoal do Flamengo reclamando, que o time precisava ser mais malandro e tal, o Palmeiras bota a bola no chão dentro do Maracanã e fala, eu não vou deixar essa bola sair até concluir essa jogada. Isso é muito mérito também. E vai construir como? Como ele já vem buscando em alguns momentos. Inverte para buscar o cruzamento. Inverte no Kelvin, cruzamento, falha do Emerson Royal, que em nenhum momento olha para o Vitor Roque, e bom momento do Vitor Roque, gol. O Flamengo, se não é falha individual de um time que vinha bem coletivamente, e do Fux 2 vezes, que é um cara que vinha bem também individualmente recentemente, o Palmeiras estava senhor do jogo até ali. Só que aí o Flamengo tinha muita dificuldade de concluir, de transformar volume, muitas vezes, dos jogos em vantagem, precisou de uma bola do Arrascaeta, um pênalti e depois uma outra bola. Então, assim, o Flamengo ele precisou de muito pouco. Então, isso representa uma evolução do ponto de vista de ser letal, de decidir jogos no momento mais agudo. Há exatamente uma semana, a gente estava aqui nesse mesmo estúdio, mas no outro ali do outro lado, no Equipe F, falando... Essa semana é fundamental. Tem um Botafogo que pode mexer com a confiança, tem um Palmeiras que pode te tirar da briga do título, e tem o Racing agora quarta-feira para dizer que você ganha na Libertadores. Se não fizer o resultado em casa, a coisa se complica. E o Flamengo responde bem. Porque contra o Botafogo, se a gente lembra, ele também não vinha bem, mas é letal. Contra o Palmeiras, o adversário vem melhor. Ele é letal. Então, o que fica para mim é isso. Individualmente, que não vinha sendo suficiente em outros jogos quando também não vinha bem, o Flamengo voltou a ser decisivo. O Pedro volta a ser decisivo, o Arrascaeta continua sendo decisivo. O artilheiro do campeonato. Bater o pênalti, ótimo. Então, e o Palmeiras ele não vai mal. E até no segundo tempo, buscar um segundo gol. O Palmeiras não tem uma atuação ruim. O Palmeiras não sai do Maracanã hoje pensando, caramba, eles são muito superiores a nós. Não é isso. Ele não sai o jogo E outra do coisa, Maracanã. isso tudo que a gente está falando é para dizer que são 2 ótimos times. Então, assim, tem muito a se falar, e o que você fala de Flamengo individualmente, Palmeiras coletivamente, vinha bem, eu acho que corroborado em campo. Ele não sai do Maracanã pensando, nossa, ferrou tudo para quinta-feira. Não! Tô ferrado. Não, exatamente, ele sai do Maracanã com... Sai grande, com uma No possibilidade... máximo, preocupações físicas, como o Flamengo com o Léo Ortiz. Uma possibilidade grande 60. de levar esse jogo para Quito. Esse tipo de jogo aqui. Ele pode aí regular, baixar um pouquinho mais, tal, mas o Flamengo não, o Palmeiras ele vai ao Maracanã lotado e não tem essa mudança de comportamento que o estádio está lotado. Muito pelo contrário, surpreende mais a postura do Flamengo. Do né? Flamengo. O Flamengo teve que se Exatamente. adaptar. E a torcida do Flamengo, né, Mário, a gente sabe que não é uma torcida negocia isso, que é né? capaz de aceitar isso. Claro. Aqui o gol, fala assim, peraí, exato. tá 1-0, gente. Mas até então estava apreensiva. Mas, é claro, porque o Flamengo, assim, este Flamengo, que vai para uma semifinal de Libertadores, ele chega nesse momento talvez com menos controle do que ele gostaria do jogo, menos controle do que já exerceu, porém, ele tem solução. Para o rubro-negro, Felipe Luiz, Flamengo é o que importa. Tá bom. Vamos ouvir o Felipe Luiz, então vamos nessa. Hoje, se você fosse o Ancelotti, o Pedro seria uma peça que não faltaria na sua lista, além de analisar, claro, a atuação do Pedro dentro do campo. Obrigado. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Um jogo muito esperado, né? Talvez o principal jogo do campeonato, os 2 líderes. E até o final foi muito, muito disputado, o Palmeiras diminuindo o placar. Hoje, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro é um jogo que tem uma aura diferente por conta disso tudo que os times vêm conquistando nos últimos anos? Sim, eu desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante, digamos assim. Tem os clássicos locais, onde o ambiente, a intensidade do jogo, ele iguala qualquer coisa, mas o clássico
brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os 2 melhores elencos, na minha opinião. O Cruzeiro está chegando, vem forte, com um forte investimento e com um treinador espetacular. Mas Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto e, portanto, sempre é um jogo muito aberto, chance de gol para os 2 lados e um jogo interessante. Felipe aqui, boa noite. Felipe, desde o ano passado, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras não tomava 3 gols. Fazem 65 jogos que essa equipe não toma 3 gols. Queria saber de você a importância de uma vitória como essa. Um adversário direto pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que poderia deixar um campeonato para eles muito bem encaminhado. Queria saber quanto de moral o seu time ganha vencendo esse jogo dessa forma, num adversário tão duro e tão difícil que há 65 jogos não tomavam 3 gols. Bom, isso é um dado importante, né, para a gente. Saber que nós temos um time que é completo em todas as fases do jogo. Sabe defender, mas também sabe atacar muito bem. E dependendo da exposição e do risco que o adversário corra, o nosso time consegue se adaptar de formas diferentes. Eu esqueci o que você falou antes. A importância da vitória, quanto de moral dá. Sim. Sim, é uma vitória importante. Chegamos numa situação parecida no primeiro turno e acabamos na frente no final desse primeiro turno. Claro, agora queremos acabar na frente quando acabe o campeonato, que é o mais importante. Hoje estamos empatados a pontos e talvez o único campeonato do mundo que o confronto direto, né? Se você vence 2 vezes a equipe e está empatada a pontos, você não está na frente. Então, talvez isso mude, mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, né? Nessa reta final de campeonato, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Libertadores, os mínimos detalhes fazem sempre a diferença, né? A gente tem visto muitos jogadores bem, mas eu queria falar de novo do Lino, né? Que não fez uma partida tão boa, mais uma vez. O torcedor estava até no final ali, antes dele sair, já perdendo a paciência com ele. E você tem um jogador que está crescendo muito, que é o Carrascal. Entrou, apesar de não ter sido tão acionado, fez 2 boas jogadas ali. Você já imaginou que nessa reta final você possa, de repente, utilizar mais o Carrascal ali pelo lado esquerdo? Ou não? Do lado esquerdo tem o Michael, tem o Carrascal, tem o Bruno Henrique, tem o Cebola, o próprio Luiz Araújo. E o Lino, que continua tendo a minha confiança e, como eu falei para vocês na última coletiva, vocês olham bem o jogador, o que ele faz com bola, quantos dribles ele dá, mas eu olho muitas mais coisas para um jogador e ele entrega muito para a equipe. Então, eu sei que ele não está no seu melhor momento com a bola no pé, mas o jogador, esses momentos são rápidos, ele gosta de treinar, ele gosta de trabalhar. Ele se concentra, ele se cuida, ele descansa e eu não tenho dúvida que quando ele faça uma jogada boa, um jogo bom, essa confiança volta, é rápido também e a gente volta a ver o Lino que todos vimos no começo quando ele foi contratado. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como você já falou aqui na coletiva, Flamengo e Palmeiras hoje o maior clássico do cenário nacional e essa semana, né, esse clássico foi envolvido aí por diversas narrativas externas, né, desde a arbitragem, problema com antidoping. Então, queria saber se entre vocês do elenco, você e o seu elenco, isso chegou a ser pauta em algum momento, se vocês falaram sobre isso e se de alguma maneira afetou para como o time desempenhou hoje em campo. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade é que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, Diz Fla e S1 Live. Felipe, ainda pegando sobre a situação do Carrascal, como a própria Raíza falou, ele entrou hoje mais pelo lado esquerdo, né? E predominantemente tem atuado mais pelo lado direito com você. Algumas oportunidades, inclusive entrou como titular nesse setor.
E hoje, ao ser substituído o Arrascaeta, você optou ali pela entrada do Plata, né? E a gente viu um Flamengo ali sem tanto uma criação central, né? Muito mais no 4-2-4. O Carrascal é essa peça que pode também jogar não só pelo lado direito, como você tentou em algumas oportunidades. Hoje entrou pelo lado esquerdo, predominantemente, entrou bem. Ele pode ser esse jogador também para jogar um pouco mais central, ele tem essa característica, já que ele atuava assim no River Plate e também na Rússia antes de vir para o Flamengo. Boa noite. Boa noite. Ele pode jogar em todas as posições do ataque, como eu já disse em outras coletivas, tem muita qualidade. E hoje ele entrou por dentro. Ele entrou na meia, então ele e o Luiz Araújo eram os dois meias e o Plata e o Pedro eram os dois atacantes, porque o Palmeiras estava marcando com individual, estava igualando numa marcação individual e acreditávamos que se ele tivesse por dentro, e tem muita qualidade para estar ali, e o Luiz também, teríamos espaços, como tivemos com o Plata e o Pedro nas costas, e entraram muitas bolas por dentro, entraram muitas bolas onde tivemos saídas dessa pressão do Palmeiras, e então foi pelo plano de jogo. Ele pode jogar nas 4 posições de ataque. Felipe. É isso, nação. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje aí, esse pós-jogo no qual o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2 dentro do Maracanã, com brilhante atuação aí de Pedro, de Arrascaeta. O Flamengo tá jogando muita bola, mostrou pro que vem aí, e com certeza agora aí vencendo o Palmeiras, é só fazer sua parte. Com certeza o Palmeiras deve fazer um tropeço agora no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que joga contra o Cruzeiro, mas já vai desfalcado para esse jogo aí. Então aproveitar esse jogo, se Deus quiser aí, o Palmeiras vai empatar ou perder esse jogo, e o Mengão é só ganhar os próximos jogos e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem 61 pontos juntamente com o Palmeiras, apenas com uma vitória a menos nesse critério de empate, então fica para o Flamengo em segundo colocado, sendo o Palmeiras em primeiro, mas com a mesma pontuação. O jogo de hoje foi importantíssimo para garantir aí os próximos capítulos desse Campeonato Brasileiro, como que vai ser para o Flamengo, né? Felipe Luiz vem comandando muito bem esse time do Flamengo, brilhantíssima. Cara, assim, Felipe Luiz foi excepcional para poder comandar esse time do Flamengo aí. Óbvio que o elenco do Flamengo também é maravilhoso, fala por si só, mas esse jovem treinador aí vem fazendo assim, um trabalho excepcional no Flamengo. No mais é isso. O Flamengo aí tem como seu próximo jogo agora o Racing, né, pela Libertadores, o que acontece nessa quarta-feira às 21h30, e depois o próximo jogo é no sábado, dia 25, contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Então temos um jogo muito bom. O Palmeiras vai enfrentar um time mais complicado, que é o Cruzeiro, que tem na terceira colocação. Então aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro já temos a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Vamos para cima, vamos com tudo, que o Mengão vai ser campeão aí desse Campeonato Brasileiro nessa temporada 2025. Valeu, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos.